Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de esclarecer algumas histórias referentes a textos bíblicos que nós utilizamos muitas vezes em pregações, muitas vezes você pode ter ouvido essa história, e eu queria colocar à prova algumas delas. A primeira que eu gostaria de colocar à prova, lá em João no capítulo 20, o verso 7, diz que quando Jesus ressuscita, faz questão de dizer que o lenço, né, estava dobrado. O lenço estava dobradinho de forma correta. Pois bem, o que eu quero dizer em relação a isso? Quantas vezes você já não escutou, talvez até você já pregou sobre isso, que isso daí partiria de uma tradição judaica, hebraica, que no passado, quando o patrão e o patrão estava almoçando e ele pegava o lenço e ele passava na sua boca para se limpar, se ele enrolasse de qualquer jeito e jogasse sobre a mesa, significaria, já estou satisfeito. Agora, se ele pegasse o lenço, colocasse na boca, limpasse ali o que comeu e dobrasse certinho, significaria eu estou voltando. Aí nós pegamos, baseado nessa tradição, passamos para agora e pregamos uma mensagem dizendo, João capítulo 20, o verso 7, significa que Jesus vai voltar. É a prova, olha que coisa linda, olha a tradição judaica. Ao que tudo indica, tudo isso é bobagem, tudo isso é uma mentira. Cuidado com o que você olha na internet. Para você ter uma noção, antes de eu explicar em relação a isso, você se lembra que há alguns anos atrás circulou um e-mail que foi encontrado no Mar Vermelho as rodas da carruagem do faraó e dos que perseguiram o povo? Tudo conversos, arqueólogos sérios e estudiosos dão risada disso. Ficam utilizando esses textos para querer comprovar coisas bíblicas. Tem coisas bíblicas que nós só vamos acreditar realmente pela fé, além do que a arqueologia bíblica é através de fragmentos. Então, muito cuidado com isso. Mas voltamos ao lenço dobrado. Primeira questão que nós precisamos entender. Se os lenços estivessem dobrados e isso fosse enraizado na cultura judaica, não teria porquê, quando Maria Madalena avisa os discípulos que haviam removido a pedra, diz que Pedro e João vão correndo até o túmulo e que João, embora chega primeiro, é Pedro que entra. No momento que Pedro vê essa cena, o que deveria acontecer? Eles deveriam jubilar de alegria. Por quê? Porque se isso fosse enraizado na cultura da época, iam dizer, olha ali, está dobrado o lenço, a Bíblia até falaria isso, está dobrado o lenço, significa que ele vai voltar. Pelo contrário, nós vemos os discípulos, mesmo depois disso, com medo, temerosos. Não é à toa que depois que Jesus ressuscita, quando aparece o texto, faz questão de dizer que eles estavam reunidos, né? E Jesus chega dizendo para eles shalom, ou seja, a paz esteja com vocês, mostrando que, trazendo uma paz que eles não estavam tendo naquela época. Então já começa a gente discutir e pensar em relação a isso. Segunda questão é em relação ao pano que cobria Jesus ou cobria sua cabeça e foi colocado dobrado ali. Quando nós vamos, daí que vem a palavra sudarium, né? Que na tradição medieval veio a questão do santo sudário, que foi onde Jesus, né, enrolou, passou ali o seu pano e ficou a sua face. Isso é para um outro vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, que o sudário não tem nada a ver com o lenço que o servo e o patrão usava para limpar a boca. O sudário geralmente era utilizado como um objeto mortuário, que era utilizado em mortos. Não tinha nada a ver a questão de um lenço que envolvia os mortos com o lenço que você limpava a boca. Então aí você já começa a dizer, opa, já tem outra incongruência aí. Agora, a questão mais interessante é quando nós vamos na análise técnica do texto. Você não vê nenhum comentarista técnico
sério falar sobre essa tradição judaica. Você não vê nos escritos mesmo de Flávio Joséfos. Você não vê nos escritos de Eusébio de Cesareia. Você não vê no escrito de comentarista técnico da Bíblia, estudioso a fundo, nos manuscritos de Qumran, que foi descoberto há um tempo atrás, nada sobre essa tradição judaica. Da onde será que surgiu isso? Pois bem, numa análise técnica a respeito dessa história do servo e do patrão, viu que isso começou a circular em e-mails, como corrente de e-mails no ano de 2004. Assim como por este ano começou essa história das carruagens, das rodas das carruagens de Faraó. Então, ao que tudo indica, isso não tem comprovação e não tinha tradição hebraica nem judaica nenhuma esse texto. Esse texto, ao que tudo diz, foi ou inventado ou muito tempo depois dito por um autor que não é citado por comentaristas técnicos sérios e nem por fontes primárias, como Flávio Joséfo, como Plínio, como Eusébio de Cesareia. Você não vê nos escritos judaicos em relação a isso. Você pega textos de comentaristas sérios, com análises tanto hebraicas como grega, do Antigo e do Novo Testamento, e você não vê essa tradição em lugar nenhum. Então, vamos fazer um resumo. Primeiro, a questão de estar dobrado. Algumas traduções bíblicas dizem que estava enrolado. Primeiro, se isso era patente na visão dos discípulos, quando Pedro entra ali, ele sairia jubilando de alegria. Mas não foi isso que aconteceu. Não é à toa que tanto Maria acreditavam que o corpo tinha sido roubado, né? Talvez porque a pedra tinha. E aí acontece tudo, Jesus aparece para ela, né? Mas a princípio aquele susto dela, ela fica triste porque ela imaginou isso, até Jesus aparecer para ela. Então Pedro tinha que sair, glória a Deus, aleluia, porque João ia perguntar por quê, e os discípulos, porque o lenço estava dobrado, e conforme nós conhecemos, significa que Jesus ia voltar, porque o servo, quando deixava o lenço... Mas nós não vemos a Bíblia falando em relação a isso. Segunda coisa muito contundente, para resumir, é exatamente esse lenço chamado de sudário, que não tinha absolutamente nada a ver com o lenço que é utilizado para a boca. E o terceiro é que fontes primárias e fontes técnicas atuais não encontram em registros judaicos, hebraicos nenhum essa tradição do servo e do patrão em relação a limpar a boca, deixar isso, deixar aquilo. Esses e-mails se tornaram virais a partir do ano de 2003, 2004, junto com as rodas das carruagens de Faraó, junto com encontrar a Arca de Noé e por aí afora. Muito cuidado com a fonte que você pega, com a fonte que você escolhe, para não sair aí pregando coisas erradas ou ouvindo coisas erradas e transmitindo coisas erradas, como se nós precisássemos desse tipo de coisa para acreditar e ser mais uma prova de que Jesus ressuscitou. Isso, a maior prova é através da nossa fé, que nós cremos porque está escrito no livro dos livros. Este sim é boca de Deus aqui na terra. Este sim é digno de toda confiança, que é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, sim, nós podemos confiar. E aqui diz que Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou. Para mim, isso já basta. Isso já é suficiente para minha fé acreditar que realmente aconteceu. Então, muito cuidado para não cair nesse tipo de falácia. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal. Isso é importante para que o YouTube reconheça a relevância do nosso canal. Em segundo lugar, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, isso também ajuda bastante, e compartilhar com quem você achar necessário. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um novo vídeo aqui no canal, Cova dos Leões. Que Deus te abençoe grandemente.